Olá, seres humaninhos que estão aqui conosco no Gabareta Gel, tudo bem? Tudo bom? Vamos trabalhar a semana de soluções, de resoluções FUVEST, aulões FUVEST. Vamos trabalhar o conteúdo das principais temas, principais provas, aquelas mais gostosinhas de fazer, aquelas que dão a cara da FUVEST, aquelas que mostram para você que FUVEST é possível, sonhar é possível. Vem com a gente então nesse rolê. Vamos falar hoje deste que foi um dos vestibulares mais interessantes dos últimos anos. Gostei muito dessa prova, depois a gente vai ir comentando passo a passo, você vai entender porque que eu gostei. Resoluções da prova de História de 2024, tá? Eu vou passo a passo, questão, alternativas, vamos discutir um pouquinho do histórico de cada uma delas. E aí a gente vai para a resolução comentada e para a nossa alternativa correta, ok? Então segue a gente nesse processo, fica aí, já pega a água, separa teu material, prepara aquele monte de caneta colorida para você fazer os mapas mentais que a gente vai destrinchar a FUVEST para você. Bora! Vamos ver se eu consigo. Aqui. Ok, vamos lá. Primeira questão, gente. Vamos trabalhar arte, tá? Os grandes vestibulares, isso não é novidade, tá? Os grandes vestibulares gostam de trabalhar interseções entre disciplinas. História e Geografia, História e Arte, História e Filosofia, História e Sociologia. Inclusive, já digo de antemão que tem algumas questões que alguns de vocês talvez estejam olhando aí, baixaram a prova anterior para dar uma olhada inteira, né? Vocês não vão encontrar aqui nas minhas resoluções. Por quê? Porque a maior parte delas ou é o nicho filosofia com história, nicho sociologia com história ou muito mais voltado à questão de geografia. Aí você vê nas outras aulas com o outro pessoal, eu comigo aqui, história, a gente vai trabalhar o mais focado possível. Arte. O que a FUVEST trabalha com arte? Olha que interessante, há uma boa introdução, um bom texto, e aí acompanha-se obras. O texto em si. A arte foi ainda e pode ser utilizada para criar, reforçar e disseminar ideias, valores e estereótipos, mas também pode colocá-los em discussão. Olha que interessante. Ele abre com uma afirmativa. A arte tem vários usos, a arte é polissêmica, tem vários sentidos, ok? Então ela pode manter estereótipos, mas ela também pode fazer o debate de ideias. Ok, a obra Sente para Jantar, de G. Viana, faz parte da série Atualizações Traumáticas de Debré, na qual o artista propõe uma revisão iconográfica da história do Brasil, tendo como referência as obras de Jean-Baptiste Debré. Especificamente foi escolhida aqui, aquela presentes em Viagens Pitorescas e Históricas ao Brasil, entre 1834 e 1839 a produção. Publicação em que pautou de maneira imagética o período colonial brasileiro. Em sua visão, G. Viana dá continuidade ao seu projeto de análise crítica de representações históricas, produzindo releituras de algumas dessas obras, dentre as quais a obra Um Jantar Brasileiro, tá? É a obra específica. Então, vamos lá, ele tirou a obra de uma coletânea que é Viagens, né? Aqui, publicação Viagens e revisões iconográficas da história do Brasil, beleza? A obra específica é Um Jantar Brasileiro, essa é a obra. A obra do G. Viana é a outra, Sentem para Jantar. Então, são duas obras que vão dialogar. Um Jantar Brasileiro do artista francês, a seguir são reproduzidos os quadros desses dois artistas. E agora vamos analisar. Você já tem o texto, você já sabe sobre quem que é um artista contemporâneo G. Viana, um artista histórico do período colonial e imperial brasileiro, o Debré, né? O Debré faz parte daquele grupo de artistas que vieram na chegada da missão artística francesa, logo após ali o Congresso de Viena, com o Brasil já num status de Reino Unido a Portugal e Algarves. Então havia ainda um quê colonial, mas já transitava para uma autonomia imperial no processo. E ele vai retratar aquela sociedade, aquela cultura, beleza? Vamos lá. Opa, passei duas, vamos voltar aqui. Este é a obra do Debré, esse é o quadro, O Jantar Brasileiro.
mostra aqui um homem branco, né, latino, mas branco, uma mulher branca, latina, estão sentados numa mesa de jantar, tem uma certa fartura aqui de alimentos, copos, talheres, né, prataria, e aqui você tem uma negra abanando um grande lenço, um grande leque, um homem negro parado, olhando os brancos comendo. Ao fundo, se você reparar, dá para ver aqui uma porta aberta, entreaberta, onde você tem mais o negro ali esperando o processo, e duas crianças negras ali andando, peladinhas, né, caídas ao chão, comendo aquilo que é dado pela elite branca, certo? Então, esta é a iconografia de um jantar brasileiro, né, da cultura brasileira, no século XIX. Primeira metade, o quadro, a obra em si, de 1827. Não precisa ter necessariamente sido produzido em 27. Debré era um grafista, um pintor, ele saía desenhando, juntando rascunhos, e aí ele compunha o que ele via posteriormente também. Beleza. Sabendo dessa obra, agora veremos o G. Viana. Essa daqui é a obra do G. Viana. Sentem para jantar. Impressão em jato de tinta com pigmento, natural de colagem digital sobre papel. Então, ele pegou uma imagem e começou a fazer uma colagem, uma composição diferente, usando inclusive imagens de outros quadros do Debré. E aí a discussão dele, sentem para jantar. Aqui você vê uma outra questão. É uma sala também, uma mesa destacada ao centro, utensílios, comida, uma certa fartura, alguns alimentos, alguns deles inclusive dialogam de forma diferente com os alimentos anteriores. Uma porta que é aberta ainda, que é da mesma imagem anterior, mas aqui já na parede já tem um quadro fazendo referência a uma mulher negra, uma senhora negra. Uma mulher negra sentada, bem vestida, ornamentada, comendo, né, servindo. Outra pessoa descascando algum tipo de fruta, outros sentados, negros sentados em posição de prestígio, de domínio, de uma igualdade em relação aos brancos. Então a lógica é o diálogo que essas imagens produzem entre si, ok? Sabendo desse processo, a questão vai abordar a seguinte pergunta para você, o seguinte comando de questão. Com base nas informações e imagens apresentadas, assinale a alternativa que corresponde à abordagem, né, adotada por G. Viana em sua obra, Sentem para Jantar. Então, qual das alternativas compreende, entende, né, informa sobre a interpretação que G. Viana dá desse processo, ao utilizar como referência a obra O Jantar Brasileiro de Jean-Baptiste Debré. Beleza. Alternativa A. G. Viana reproduz em sua obra as mesmas relações? Não. As relações estão modificadas. Tá? Não vou dizer invertidas. Por quê? Porque na do G. Viana não tem brancos servindo os negros. Tá? Se fosse assim, teria uma inversão ali. Mas não tem inversão. Mas não é uma reprodução. Então, a A já era. B. G. Viana exalta em sua obra especialmente as características físicas das pessoas retratadas, enquanto Debré enfatiza as relações pessoais. É um contrassenso. A composição do G. Viana não faz uma exaltação aos personagens em si. Eles estão num papel de destaque, estão centralizados na imagem, ocupam ali uma discursividade óbvia dentro desse cenário, mas não é uma questão de características físicas em destaque. Né? São as personagens negras que estão ali reunidas, colocadas numa posição de igualdade com os brancos da outra pintura, sentadas à mesa, comendo, bem vestidas, sendo tratadas como seres humanos. Tá? C. G. Viana emprega em sua obra as mesmas técnicas e os mesmos materiais utilizados na obra de Debré, o que lhe confere grande semelhança. Então, se você olhar o referencial das imagens lá embaixo na prova, né, o referencial de cada uma das imagens separadamente, os materiais não são os mesmos, as técnicas não são as mesmas. Embora, pela imagem,
né? Porque assim você tá com a prova ali na hora, 3 da tarde, com calor, tomando água, fazendo, lendo a questão, não dá para saber exatamente se é a mesma técnica, se é o mesmo material. Mas lendo o gabarito da imagem, você sabe que não é os mesmos materiais nem as mesmas técnicas, tá? Tem semelhanças, mas elas param por aí. D. Geviana ignora aspectos relacionados às questões étnico-raciais. Ele ignora? Essa daqui não vou nem terminar de ler, não precisa, né? Percebe como você já sabe o que não serve para uma alternativa correta? Ele não está ignorando as questões étnico-raciais, ele está botando justamente em debate essa questão. E aí, na E, olha só como se apresenta fácil para você. Geviana busca desconstruir em sua obra os estereótipos étnico-raciais presentes na obra original do Debré. Percebe? Que é justamente como a gente coloca a questão. Beleza? Aqui, ó, resolução comentada. Todas elas vão vir assim para você, tá? Para acompanhar o raciocínio lógico da coisa. Enquanto a pintura do Debré do século XIX faz uma distinção entre brancos e negros e coloca os brancos como senhores e os negros como serviçais, a imagem do Geviana vai fazer uma reimaginação do processo. Ele vai revisar, ele revisita esse diálogo da imagem do Debré e ele faz uma outra leitura. Ele coloca, para discutir o processo, os negros no lugar dos brancos, negros, século XXI. Pessoas negras sendo colocadas em posições de igualdade, retratando os negros à mesa, sentados, bem vestidos, em uma posição de destaque, desconstruindo aquela ideia de submissão, de marginalização, colocando nos negros um certo protagonismo no cenário. Eles estão sentados, eles estão jantando, eles estão à mesa, eles não estão sendo servidos e não estão servindo ninguém. Nesse sentido, quebrando hierarquias, debatendo questões hierárquicas étnico-raciais, questões históricas, construídas historicamente com o papel do negro no século XIX, no século XVIII, dentro de uma exploração da escravidão do negro. Então, o Geviana propõe o debate com essa questão. É isso que dá para ver na imagem, é isso que dá para ver na análise comparativa das imagens e também é o que se apresenta nas suas alternativas possíveis, tá? Por isso, obviamente, a alternativa correta, letra E, tá? Fica fácil, não é tão tranquilo. Não é assim, percebe que tem um certo cuidado na hora de olhar a imagem, ler a questão, documento, interpretar os dados ali apresentados, mas depois de um cuidado nesse processo de analisar os dados, a alternativa se apresenta a você. Não é um bicho de 7 cabeças, tá? A FUVEST é possível, ela é executável. Beleza? Vamos lá.